Boa noite, irmãos, e a graça e a paz de Cristo. Gostaria de convidar a cada um de vocês a estarem abaixando a cabeça agora e nós vamos estar orando ao nosso Deus. Deus, nós louvamos ao Senhor porque podemos, através da tecnologia, estar acessando o culto que nós preparamos para cada irmão estar meditando na palavra do Senhor. Obrigado porque nós temos também esse recurso. E que a palavra do Senhor nessa noite possa chegar ao coração de cada um de nós e que possamos ser edificados para a honra e glória do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Convidar os irmãos a abrirem na carta de Efésios. Carta de Efésios, capítulo 1. Nós leremos do verso 3 ao verso 14. Efésios, capítulo 1, do verso 3 ao verso 14. A palavra de Deus diz assim, acompanha, irmãos. Bendito, ó Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para o louvor da glória de sua graça que nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos redenção pelo sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza de sua graça, que Deus derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência, desvendando-nos o mistério de sua vontade, segundo o beneplácito que propusera em Cristo, de fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como as da terra. Nele digo, no qual fomos também feitos herança, predestinados segundo o propósito daquele que faz todas as coisas conforme o conselho de sua vontade, a fim de sermos santos para o louvor de sua glória, nós, os que de antemão esperamos em Cristo, em que também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com o Espírito da promessa, o qual é o penhor de nossa herança, até ao resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Irmãos, Paulo inicia essa carta de Efésios falando da ação de Deus Pai, de Deus Filho, Deus Espírito Santo sobre as nossas vidas. Ele evidencia que o Deus Pai nos escolheu e nos predestinou. E no verso 6 ele diz que isso é para o louvor de sua glória. O verso 7 vem falando da ação de Jesus Cristo, na qual nós temos redenção pelo seu sangue e a remissão dos pecados segundo a riqueza de sua glória. E ele finaliza falando sobre Jesus Cristo, no verso 12, a fim de sermos para o louvor da sua glória. E ele inicia também, a partir do verso 13, falando que nós somos selados pelo Espírito Santo da promessa, e finaliza o versículo 14, que essa ação do Espírito Santo sobre as nossas vidas é para o louvor de sua glória. O que nós aprendemos com isso, nesse momento nós dedicaremos o nosso culto a Deus à adoração? É que nós tenhamos consciência que Deus Pai nos escolheu, Jesus Cristo nos salvou e nós temos o Consolador Espírito Santo. Todos com ações deles, especificamente nosso Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, foram feitos para o louvor da glória dele mesmo. Que possamos adorar o nosso Deus e glorificá-lo para todo sempre. Nós cantaremos agora o hino de número 105. Mas eu sei quem tenho crido e estou bem
Gostaria agora de convidar os irmãos para abrirem também em Salmo 24. Salmo 24. Nós leremos também do verso 1 ao verso 4. Ou melhor, até o verso 5. A palavra de Deus diz assim, irmãos: Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Fundou a ele sobre os mares e sobre as correntes a estabeleceu. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega sua alma à falsidade nem jura dolosamente. Este obterá do Senhor a bênção e a justiça do Deus da sua salvação. O salmista faz uma pergunta e nós temos que respondê-la. Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? Cabe a nós, irmãos, diante de Deus, nos apresentar, como o verso 4 diz, limpos de mão e puro de coração. Eu convido a você agora, também com a sua família, cada um de forma individual, está orando ao Senhor, pedindo perdão pelos pecados, e que possamos diariamente nos apresentar ao Senhor, como está escrito nesse verso 4. Que nós nos apresentemos a Deus com as nossas mãos limpas e o nosso coração puro diante de Deus. Vamos orar. Agora, irmãos, passaremos para os momentos de cântico. Eu gostaria de ler o Salmo 135. E o salmista diz assim: Aleluia, louvai o nome do Senhor, louvai os servos do Senhor, vós que assistis na casa do Senhor, nos átrios da casa do nosso Deus. Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Verso 3 diz: Louvai ao Senhor, porque o Senhor é bom, cantai louvores ao seu nome, porque é agradável. Vamos cantar então alguns cânticos ao nosso Deus. Igual eu não
Boa noite, irmãos. Vamos iniciar a exposição da Palavra de Deus. Vamos dar continuidade à exposição da carta aos Filipenses. Hoje nós vamos expor do versículo 12 até o versículo 18. Abra sua Bíblia aí em Filipenses, capítulo 1, do versículo 12 até o versículo 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: Quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro
a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. A estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, incessantemente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo, sim, sempre me regozijarei. Oremos. Pai amado, Pai santo, obrigado pela oportunidade e pelo privilégio que temos de pregar a Tua palavra e também de ouvir a Tua voz através da exposição da palavra. Eu te peço a graça de expor a Tua palavra com fidelidade, com zelo e com sinceridade de coração. Que o Teu Santo Espírito nos ilumine, nos dê compreensão, que o Teu Espírito aplique essa palavra ao coração de cada ouvinte nessa noite e que sejamos edificados, renovados, confrontados, fortalecidos pelo Senhor. Tenha misericórdia, ó Deus, e nos abençoe com a Tua palavra. Nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, a mensagem de hoje, de certa forma, ela nos constrange. E ela também serve como um despertamento para a pregação do Evangelho em contextos difíceis. Inclusive em contextos que muitas vezes estamos impedidos de sair. Penso, por exemplo, nessa pandemia, onde estamos um pouco limitados às nossas saídas. Mas de que forma Deus pode nos usar em qualquer circunstância? Deus pode nos usar em ambientes fechados, em ambiente ao ar livre. Deus pode nos usar estando preso, estando livres. Deus pode nos usar em qualquer momento. Ele é soberano. O que cabe a nós é simplesmente a disposição de ser servos úteis a Deus em qualquer circunstância em que Deus permitir que estejamos. As circunstâncias nunca serão problema. O problema sempre é nós. Se há em nós disposição, sinceridade, desejo de querer servir a Deus, as circunstâncias não serão problemas. E o texto que nós vamos expor hoje é um texto muito impactante. Na verdade, ele chega a ser constrangedor. Quando você olha o testemunho de Paulo aqui, porque Paulo provavelmente é o maior exemplo de alguém que entendeu, amou e vibrou com a verdade do Evangelho. Quando Deus converteu o apóstolo Paulo, foi uma obra tão gloriosa e tão grandiosa. E quando Paulo entendeu a profundidade do Evangelho, aquilo mudou tudo na sua vida. Há uma experiência de uma mudança interna, Deus regenerou, deu um novo coração, uma nova vida. Há uma experiência doutrinária ao compreender a mensagem da graça. Há uma experiência na adoração ao compreender que tudo depende de Cristo e não há mérito nenhum em nós, e a mensagem é uma obra exclusiva de Cristo. Isso mudou tudo na vida do apóstolo Paulo, fazendo dele o maior missionário de todos os tempos. E esse texto mostra o quanto o coração de Paulo foi tomado pela verdade. Na verdade, o título da mensagem de hoje é Quando somos tomados pela verdade do Evangelho. A verdade do Evangelho havia tomado todo o coração do apóstolo Paulo. E ele vivia por causa do Evangelho. A sua paixão era proclamar o Evangelho. A sua alegria era ver o avanço do reino de Deus. Mas tudo isso porque um dia ele foi alcançado por esse Evangelho, porque ele entendeu a mensagem do Evangelho e o seu coração era um coração de adorador, porque ele entendia que tudo vem de Cristo e é por causa de Cristo, sem mérito algum da nossa parte. Nós temos aqui na carta aos Filipenses o testemunho impactante do apóstolo Paulo. Eu sei que a maioria de nós conhecemos esse testemunho, mas eu quero lê-lo novamente para trazer à sua memória de o quão impactante foi a verdade do Evangelho na vida do apóstolo Paulo.
a partir do versículo 2, quando ele chama a atenção da igreja para tomar cuidado com os falsos profetas que ensinam um falso evangelho, e é nesse contexto que ele dá o seu testemunho pessoal. Ele diz: acautelai-vos dos cães, Filipenses 3, versículo 2, acautelai-vos dos cães, acautelai-vos dos maus obreiros, acautelai-vos da falsa circuncisão, porque nós é que somos a circuncisão, nós que adoramos a Deus no Espírito e nos gloriamos em Cristo Jesus e não confiamos na carne. Aqui ele já começa a dizer sobre onde está a adoração de quem entendeu o Evangelho. E ele então passa a dar o seu testemunho: bem que eu poderia confiar também na carne. Se qualquer outra pensa que pode confiar na carne, eu ainda mais. Circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que há na lei, irrepreensível. Mas o que para mim era lucro, isso considerei perda por causa de Cristo. Sim, deveras considero tudo como perda por causa da sublimidade do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por amor do qual perdi todas as coisas e as considero como refúgio para ganhar a Cristo e ser achado nele, não tendo justiça própria que procede da lei, senão a que é mediante a fé em Cristo, a justiça que procede de Deus baseada na fé, para o conhecer e o poder da sua ressurreição e a comunhão dos seus sofrimentos, conformando-me com ele na sua morte, para de algum modo alcançar a ressurreição dos mortos. O apóstolo Paulo então deixa um testemunho vivo do que era o Evangelho para ele, do que o Evangelho fez na sua vida. Mudou tudo. Aquilo que os judeus, e ele como um judeu fervoroso, um sacerdote, um fariseu fervoroso, dava valor, isso agora era refúgio. Em algumas traduções, esterco, estrume, ou seja, não tem mais valor algum depois que ele conheceu a Cristo. Então, a salvação trouxe um impacto profundo na vida daquele homem. Mas tão profundo, que agora a alegria da sua vida é proclamar esse Evangelho. O apóstolo Paulo foi chamado para ser um pregador do Evangelho. Mas ele não fazia isso só por causa do seu senso de missão. Mas ele fazia isso com uma vibração profunda, porque ele entendia a grandeza, a glória do Evangelho. E por isso que ele é o grande defensor do Evangelho. Porque Paulo entende que a glória do Evangelho está na verdade do Evangelho. O Evangelho não pode ser adulterado, tem que ser verdadeiro. E esse Evangelho verdadeiro tem que ser anunciado. Porque o poder do Evangelho está, de fato, na sua verdade. E nada na vida do apóstolo Paulo lhe dava mais alegria do que ver o crescimento do reino pela pregação do Evangelho. Paulo está preso em Roma justamente por ser um pregador do Evangelho quando ele escreve essa carta. E os seus detentores certamente o prenderam para que ele se calasse. Mas Deus, de forma soberana, faz com que a prisão de Paulo seja adubo para semear o Evangelho. E Paulo percebeu isso. E olha a ironia da situação. Paulo foi detido para que não continuasse seu trabalho de missionário. Todavia, a sua prisão deu muito mais força ao avanço do Evangelho. O propósito de Paulo aqui, nesses versículos que vamos expor, é dar um relatório aos crentes de Filipos quanto à sua situação. Aquela igreja estava aflita, querendo saber como estava o seu pastor. E Paulo, então, escreve para dar uma situação, ou explicar como estava a sua vida e o seu ministério. Eles ouviram notícias tristes sobre os últimos acontecimentos na vida de Paulo. Ele havia sido preso, levado para Roma. Na viagem até Roma, o navio naufragou. Ele esteve numa ilha. Ali foi mordido por uma víbora. Apesar de Deus ter poupado a sua vida e o abençoado e o usado ali, é angustiante saber de toda essa história. Em Roma, ele é preso, apesar de estar numa prisão domiciliar, mas estava preso, estava ainda para ser julgado. Provavelmente,
ou havia uma grande possibilidade de Paulo morrer por causa da pregação do evangelho. Isso certamente trouxe angústias no coração dos crentes em Filipe. E Paulo então começa o versículo 12 dizendo: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm antes contribuído para o progresso do evangelho. Ou seja, o que eu quero agora é deixar vocês cientes de que tudo o que aconteceu não foi de tudo ruim. Todos os acontecimentos, na verdade, Deus transformou isso em bênção, porque o propósito da minha missão, o propósito da minha vida, em momento algum foi diminuído. Pelo contrário, o evangelho continua avançando e muito mais do que o próprio Paulo talvez poderia imaginar. Muito mais. E por isso que ele então escreve para dar essa ciência, confortar, animar, trazer esperança pelaquela igreja. Ele já tinha dito que havia orado com gratidão a Deus por eles, havia clamado a Deus pela vida deles, e agora ele passa a dizer como estava a sua vida em Roma e como Deus estava abençoando todo o trabalho. Interessante que Roma foi sempre um lugar onde Paulo desejava contribuir para o avanço do evangelho. Já havia comunidades de igrejas cristãs em Roma. E Paulo queria participar daquele trabalho para contribuir para o avanço, para o crescimento, porque Roma é a principal cidade do império, com mais de 1 milhão de habitantes. E se o evangelho crescesse em Roma, com certeza ele ia se expandir facilmente por todas as regiões do império. De forma estratégica, Roma era um local onde Paulo desejava ampliar os seus trabalhos da obra missionária. Mas Paulo não imaginava que ele acabaria indo para lá como um preso religioso. Mas Paulo não imaginava mesmo o que Deus faria através da sua prisão para que o evangelho crescesse e prevalecesse naquela cidade. O avanço ali foi extraordinário. É muito interessante pensar assim. Paulo diz que as coisas que lhe aconteceram contribuíram para o progresso do evangelho. É aí que estava ardendo o coração de Paulo, ver o progresso do evangelho. É isso que Paulo ansiava com todo o seu coração. Você não vai ver Paulo, nesses versículos, reclamando da prisão, murmurando porque estava preso, murmurando porque ele estava naquelas condições. Pelo contrário, ele está aqui alegre, vibrando, se regozijando, porque a alegria de Paulo era ver o avanço do evangelho. Agora é muito interessante também observar nesse texto que o evangelho estava crescendo num contexto de dificuldade. Porque às vezes nós achamos que as dificuldades podem atrapalhar o avanço do reino do evangelho. Essa semana mesmo minha mãe mostrou um áudio de alguém num tom meio de desespero, chamando a igreja para orar, porque o inferno havia se levantado e alguns prefeitos, abusando da sua autoridade, estavam impedindo que algumas igrejas continuassem os seus trabalhos, usando, segundo essa pessoa, a pandemia como desculpa. Queridos, a igreja sempre sofreu perseguição, às vezes menos, às vezes mais, às vezes terrivelmente, e quanto mais fiel ela for, mais haverá. Agora, uma coisa que a história prova é que a perseguição, decretos, nunca impediram o avanço do reino de Deus. Nunca impediram. Nem mesmo na Coreia do Norte, que é um dos países mais fechados para o evangelho, eles conseguem impedir o avanço do evangelho ali. A China é o país onde tem o maior número de cristãos num país só. Lá tudo é muito grandioso, porque há muitas pessoas
E a igreja lá é perseguida. Vocês viram alguns noticiários falando sobre isso essa semana. Mas o evangelho continua avançando. O evangelho, aonde é pregado em países muçulmanos, continua avançando. Apesar de queimarem igrejas e matarem cristãos, o evangelho continua avançando. Ninguém pode impedir o avanço do evangelho. Na verdade, nós precisamos crer com todo o nosso coração que quem é soberano é Deus. Quem está no controle é Deus. E Deus pode usar qualquer coisa. Pense, por exemplo, nesse contexto que nós estamos vivendo de pandemia. Às vezes nosso coração se aperta, porque nós não podemos voltar a estar juntos na igreja, congregando, etc. Mas isso não dificulta ou impede o avanço do evangelho. Pense nisso. Paulo estava preso, não poderia ir para as praças pregar como fazia antes, entrar numa sinagoga como judeu que era e aproveitar a oportunidade e anunciar o evangelho como fez diversas vezes. Mas na sua prisão, e por causa da sua prisão, o evangelho cresceu e foi anunciado em Roma de uma forma extraordinária. Mesmo nessa pandemia, Deus pode nos usar para anunciar o evangelho. O problema é que às vezes o medo nos paralisa. O pensamento, às vezes, negativo, de que parece que as coisas não vão melhorar, nos paralisam. Mas você pode dar um testemunho vivo do evangelho, conversando com pessoas, mesmo que seja pelo celular, falando de Jesus. Nós vivemos num contexto de medo, de falta de esperança, e é um contexto importante para mostrarmos e apresentarmos Jesus para as pessoas. Faça isso, ore a Deus, Senhor, me dê graça de aproveitar toda oportunidade para proclamar o evangelho. Às vezes nós gastamos muito tempo falando, não que seja errado, mas não dá para dar mais peso a isso, falando, por exemplo, de política, de políticos, ou do próprio vírus, e às vezes perdemos as oportunidades de falar daquele que pode trazer esperança para um mundo tão destruído como está o nosso. Nós vivemos realmente problemas terríveis na política. Estão usando e abusando desse momento. Mas o único que pode trazer esperança é Jesus Cristo. Jesus, esse é o único que pode trazer esperança. Não ache que a esperança virá da política. Não ache que a esperança não virá de uma vacina. A esperança ela só pode vir do Redentor. E é nele que devemos colocar toda a nossa esperança. E Paulo, alguém que estava com o coração realmente tomado pela verdade, a grandeza do Evangelho, conseguiu olhar toda aquela situação ruim na qual ele estava, de uma forma diferente. Nós queremos trabalhar sobre isso aqui. Primeiro, Paulo entendeu que a sua prisão lhe deu condições de alcançar pessoas que de outra forma dificilmente ele ia conseguir. Ele vai dizer no versículo 13, no versículo 12, ele diz que tudo o que lhe havia acontecido e contribuiu para o progresso do Evangelho. Versículo 13, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. A guarda pretoriana era a guarda real, ou a guarda do imperador. E Paulo, apesar de estar numa prisão domiciliar, ele era vigiado 24 horas por dia. De alguma forma, eles iam, de fato, em Paulo uma grande ameaça, por ter uma segurança dessa. A própria guarda do imperador, vigiado 24 horas por dia. Alguns comentaristas vão dizer que ele ficava algemado a esses guardas. E alguns ainda dizem que Paulo não podia fugir dos guardas, mas os guardas também não podiam fugir de Paulo, o que lhe fazia com que tivesse que ouvir a mensagem do Evangelho. E entre esses revezamentos, muitos guardas puderam ouvir do Evangelho. Em certo sentido, Paulo também se tornou famoso ali, porque
ele era um preso muito bem guardado, e qual era o seu crime? Uma nova religião. O pregador de uma nova religião. E as pessoas, de certa forma, queriam saber que religião é essa. Queriam saber o impacto dessa religião na vida do apóstolo Paulo, a ponto dele encarar tudo e a todos por causa daquilo que ele crê. E Paulo, então, teve grandes oportunidades de falar do evangelho para a guarda pretoriana. Com isso, o evangelho pôde entrar dentro do palácio. Com isso, o evangelho pôde atingir outros níveis da camada social dentro de Roma. Níveis esses que provavelmente, se Paulo não tivesse sido preso, dificilmente poderia alcançá-los através da sua pregação. Deus, na sua soberania, colocou Paulo naquela posição para que a guarda pretoriana pudesse ouvir o evangelho. Mas não só ela, diz o texto, toda a guarda pretoriana e todos os demais, as outras pessoas que tinham contato com o apóstolo Paulo. Porque ele estava preso, mas dentro de uma casa. E certamente outras pessoas tinham contato ali, sem falar que outras pessoas tinham contato com o evangelho, inclusive através da própria guarda pretoriana. De maneira que pessoas de dentro do palácio, não sabemos quem ou em quais funções eles tinham ali, mas pessoas se converteram através desse trabalho de Paulo ali naquela prisão domiciliar. Quando ele conclui a carta aos Filipenses, lá no capítulo 4, no versículo 22, fazendo as suas saudações finais, ele diz: todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. Provavelmente Paulo faz esse destaque, especialmente os da casa de César, para confortar a igreja, dizendo: olha, a minha prisão, ela não foi em vão, pelo contrário, ela tem feito com que pessoas se convertam, inclusive pessoas próximas ou que trabalham junto ao palácio, que trabalham próximo do império. Pessoas do alto escalão também ouviram e muitas delas se converteram ao evangelho. Então, aquela prisão, aquela situação difícil, aquela situação que havia trazido tristeza, medo no coração da igreja em Filipe, por outro lado, havia proporcionado uma oportunidade para que Paulo pregasse o evangelho. E Paulo é o maior exemplo para nós de alguém que aproveitava todas as oportunidades que ele tinha. Irmãos, é sobre isso que devemos pensar. Não há problema na vida que seja empecilho para a proclamação do evangelho. Devemos atentar para isso, sobre as oportunidades que Deus nos dá. Nesse momento de pandemia, de reclusão, de dificuldades em todos os sentidos, de aproveitar as oportunidades que Deus colocar diante de nós para proclamar o evangelho. Isso mesmo num contexto difícil. A situação de Paulo não era fácil. Era uma situação difícil. Mas ele não deixou de proclamar o evangelho por causa da situação em que ele se encontrara. Mas não só isso. Paulo era grato a Deus porque a sua prisão trouxe um despertamento ousado por parte da igreja. Deus usou a prisão de Paulo para despertar a igreja. Ele continua, no versículo 14 ele diz: e a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Deus usou todo aquele contexto aparentemente difícil, e que muitos talvez, se pudesse, tiraria Paulo daquilo, não teria deixado Paulo nem passar por aquilo, mas Deus, no controle, soberanamente, dentro dos seus planos, ele estava usando aquela prisão, não só para que a guarda pretoriana e os da casa de César ouvissem o evangelho, mas para trazer um despertamento espiritual na vida da igreja em Roma. Não foi todos, obviamente, que se despertaram. Veremos daqui a pouco que alguns até agiram de forma pecaminosa, mas a maioria despertou. Houve um avivamento ali, um quebrantamento, as pessoas foram estimuladas, diz o texto, no Senhor, porque o Senhor é a causa.
Ninguém é capaz de fazer a obra de Deus com a motivação correta, com o coração realmente inflamado, se não for um despertamento do Senhor. E o texto diz que a maioria dos irmãos ali de Roma, estimulados no Senhor, despertados, tocados pelo Senhor, e Deus usou o que para fazer isso? As algemas, a prisão, a situação em que Paulo estava. E eles então começaram a falar também, começaram também a evangelizar, a proclamar o evangelho com mais desassombro a palavra de Deus, ou seja, eles com mais ousadia, sem medo, começaram a anunciar o evangelho. Ao que parece que antes da prisão de Paulo, a igreja estava tímida ali em Roma. Mas depois da prisão de Paulo, vendo o que Deus estava fazendo na vida de Paulo, provavelmente vendo que as pessoas também estavam se convertendo, apesar da prisão de Paulo, a igreja então ficou mais animada. O Espírito Santo então usa aquela situação para trazer um despertamento, um avivamento, e a igreja então começa a falar também, sem medo de serem presos como o apóstolo Paulo foi, sem medo de sofrer as consequências como o apóstolo Paulo sofreu, talvez vendo o que aconteceu com Paulo e vendo a alegria, vendo o testemunho, vendo a determinação, o ânimo que havia no apóstolo Paulo, a igreja então se sente revigorada, animada e começa então a firmar-se junto com o apóstolo Paulo, seguir o mesmo caminho, a mesma trincheira e avançam na proclamação do evangelho. E é interessante, porque Paulo vai falar sobre dois grupos de crentes. E em momento algum Paulo fala que eles não eram crentes. São dois grupos de crentes. Um estimulados no Senhor a proclamar o evangelho, e o outro estimulados por inveja, por contenda. Mas ambos estavam proclamando o evangelho. Agora, aqueles que estão estimulados pelo Senhor, é percebido pelo fruto. É percebido pela motivação. Isso é claro, porque é Deus quem havia estimulado. É obra de Deus na vida desses irmãos. Paulo diz no versículo 15 que alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia, outros, porém, o fazem de boa vontade. Aqueles que foram estimulados no Senhor, uma das características é que eles pregam o evangelho de boa vontade. Ou seja, eles não estão ali com motivações pecaminosas, mas pelo contrário, eles estão ali desejosos de anunciar a verdade do evangelho, que é Jesus Cristo. A motivação deles é a glória de Deus, a glória de Cristo. A motivação deles é ver o homem que está morto em seus delitos e pecado, recebendo a vida que só Cristo pode dar. A motivação deles é ver realmente o evangelho crescendo de forma poderosa e vigorosa. É de boa vontade, o coração ardendo com a motivação correta. Uma igreja, quando é despertada, estimulada pelo Senhor, aquela igreja falava por amor também o apóstolo Paulo, que estava sofrendo por causa do evangelho. Ele continua dizendo aqui, versículo 17, aqueles, contudo, pregam por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação à minha cadeia. Mas aqueles que foram despertados pelo Senhor, esses, a motivação é outra. Versículo 16, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Eles amavam o apóstolo Paulo. Eu imagino que talvez o que eles sentiam no coração era: Paulo está sofrendo por causa do evangelho. Ele não desanimou, ele não parou, ele continua firme. Nós não podemos ficar escondidos. Precisamos também estarmos no mesmo caminho, na mesma direção. Quando há um despertamento espiritual, essas são algumas das características que ocorrem. O medo diminui, há mais ousadia, há uma boa vontade, não é por constrangimento, por obrigação ou por motivações egoístas. E há também um sentimento de vínculo, de amor entre os participantes da mesma obra.
Não há sentimento de concorrência, de inveja, de intriga. Não, estamos unidos em amor por causa de um único objetivo: o avanço do reino de Deus. Quando há de fato isso no meio da igreja, quando o medo cai por terra, quando há ousadia, quando há boa vontade, quando trabalhamos unidos no laço do amor uns pelos outros, de fato o evangelho tende a prosperar. E diz o texto ainda que eles falavam com ousadia, porque Paulo estava ali defendendo o evangelho. Defendendo o evangelho. Versículo 16, ele diz: esses por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Sabendo que estou incumbido da defesa do evangelho. Paulo não era só um pregador do evangelho, ele era um defensor do verdadeiro evangelho. Eu digo isso porque às vezes pode parecer que essas coisas são distantes umas das outras, e não são. Às vezes nós temos o equívoco de achar que não precisamos zelar pela doutrina, zelar pela precisão doutrinária. É necessário, irmãos. Paulo não só proclamava o evangelho, mas ele zelava para que a pureza do evangelho permanecesse. Porque Paulo sabe que o poder está, na verdade, do evangelho. O compromisso de Deus é com a verdade do evangelho. Paulo sabe que Deus não poderá ser glorificado se a verdade do evangelho for manchada. Porque a verdade do evangelho vai exaltar a Cristo como o único capaz de redimir o homem. A verdade do evangelho vai mostrar o homem morto nos seus pecados. A verdade do evangelho vai mostrar que nós somos incapazes de por nós mesmos conquistar qualquer mérito para a nossa salvação. A verdade do evangelho vai dizer que a nossa salvação é obra exclusiva da graça de Deus. A verdade do evangelho vai dizer que a fé é um dom de Deus, a regeneração é obra do Espírito Santo. A verdade do evangelho vai dizer que Deus nos salva, Deus nos aceita, não por causa dos nossos méritos, mas por causa dos méritos de Cristo. A verdade do evangelho diz que a única coisa que Deus espera de nós é que creiamos no sacrifício substitutivo do seu Filho Jesus Cristo. E quando a verdade do evangelho é manchada por uma busca de salvação por mérito próprio, por uma busca de salvação que exige obras para que a salvação seja efetiva, para aqueles que dizem que precisa de fé e obra para alcançar a salvação, quando essa verdade do evangelho é manchada, então o evangelho perde o seu poder, e o evangelho perde a sua glória. Mas Paulo, então, ele não era só um proclamador, mas um grande defensor do evangelho. Por isso que no capítulo 3, ao denunciar aqueles que macularam o evangelho, o apóstolo Paulo diz: acautelai-vos dos cães. É assim que ele se refere a eles. Acautelai-vos dos maus obreiros. É assim que se refere a esse povo. Quando Paulo fala daqueles que estão tentando manchar o evangelho, na carta aos Gálatas, ele diz que são anátemas. E se você ler a carta aos Gálatas, você vê que Paulo, ele é bem rígido com aqueles que tendem manchar a verdade do evangelho. E isso está muito claro nesse texto. Porque Paulo vai falar aqui também, já falou na verdade aqui também, de um outro grupo que estava pregando o evangelho com motivações egoístas, pecaminosas, que tentavam de alguma forma machucar o apóstolo Paulo. Mas isso em momento algum abalou o apóstolo, porque apesar da motivação correta, eles ainda pregavam a verdade do evangelho. Somente alguém que foi impactado pelo evangelho, que compreendeu a importância e a grandeza da verdade do evangelho, que consegue olhar a vida nessa perspectiva. Porque Paulo compreendeu que a sua prisão despertou, mesmo por motivações erradas, aqueles que eram contrários ao apóstolo para proclamar o evangelho. Observe, já li, mas só reforçar, porque eu quero destacar esse ponto agora.
Paulo fala que alguns estavam pregando o evangelho efetivamente, está no versículo 15 isso, por inveja e porfia. Por inveja e porfia. No versículo 17, ele fala que eles pregavam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às cadeias do apóstolo Paulo. Quem eram esses pregadores tão infames, né? Você olha assim esse texto. Porque eles não eram do grupo dos heréticos, a quem Paulo chama de cães, no capítulo 3. Eram provavelmente alguns pastores, missionários de algumas igrejas em Roma, e que tinham inveja do apóstolo Paulo, tinham ciúme do apóstolo Paulo. Lembrando que Paulo foi o missionário mais importante e famoso na história da igreja cristã. E já era conhecido, a sua fama precedia. E também era muito enérgico quando o assunto era a verdade do evangelho. Infelizmente, alguns tinham inveja, alguns eram contra o apóstolo Paulo. Você percebe isso em outros textos, por exemplo, quando Paulo escreve a carta aos Coríntios. Ele diz, algumas pessoas diziam, olha, eu sou de Paulo, outros, eu sou de Apolo, eu sou de Cefas. O ser humano, às vezes, mesmo os crentes, às vezes tem dificuldade de lidar com algumas questões. Às vezes dentro da igreja, nós não vemos dentro da igreja, às vezes inveja, divisões. Às vezes pessoas que estão fazendo as coisas no reino de Deus, mas por motivações pecaminosas. É certo que Deus vai cobrar delas, de cada um de nós, na verdade, se nós assim o fizermos também. Mas observe o contraste entre um grupo e outro. Um pregava com coragem, ousadia, de boa vontade, por amor ao apóstolo Paulo e como cooperador na defesa do evangelho. O outro grupo pregava com inveja, com espírito de rivalidade, que é porfia, pregavam com discórdia, com hipocrisia, e ainda achando que poderiam suscitar mais tribulação ao apóstolo Paulo. É como se dissesse, olha, nós precisamos de Paulo. Paulo está preso. Mas mesmo sem o apóstolo Paulo, nós podemos fazer, olha como nós estamos pregando, estamos evangelizando. E ao que parece que pessoas estavam se convertendo também. Porque o poder do evangelho não está no pregador, mas na verdade do evangelho. Isso tem que ficar claro, irmãos. Isso tem que ficar claro. O poder do evangelho está no evangelho. Aqueles que pregam o verdadeiro evangelho com motivações erradas, pecaminosas, egoístas, vão prestar contas a Deus sim. Mas o poder do evangelho está no evangelho, está na verdade do evangelho. Isso é importante porque às vezes a gente tem aquele sentimento romântico que diz, mas pode falar qualquer coisa, não tem importância, o que Deus está interessado é na motivação. Está claro nesse texto que quando o assunto é a proclamação do evangelho, Deus está muito interessado na verdade que é proclamada. Deus não está ignorando a motivação, é obviamente que não. Todos terão que prestar contas a Deus, mas é muito pueril, muito infantil achar que basta ter uma motivação correta e ter um evangelho diluído ou manchado, falsificado, misturado com a verdade. Não, não pode. A verdade do evangelho. E Paulo ele está feliz, apesar de tudo isso, porque o compromisso dele não é com ele. Diferente desse grupo. Por que esse grupo estava pregando por inveja e porfia, por ciúme, por rivalidade? Porque, na verdade, o compromisso desse grupo era com eles mesmos. Eles buscavam a sua glória e não a glória de Deus. Estava preocupado com o seu crescimento pessoal e não com o crescimento do reino de Deus. Coisas que nós todos somos tentados a fazer hoje em dia.
Às vezes nós defendemos mais a nossa denominação do que o Evangelho. Às vezes nós arrumamos uma confusão grande, porque estamos pensando em nós. Lutamos mais por causa de nós do que lutamos por causa do Evangelho. Agora, esse grupo, apesar de fazer um monte de coisa errada, motivação errada, o que é curioso no texto é que a mensagem deles ainda era verdadeira. É um grupo que tinha motivação errada, com espírito de rivalidade, de discórdia, que não estavam entrelaçados em amor, mas ainda estavam firmes doutrinariamente. E como o poder do Evangelho está no Evangelho, então Paulo ainda era capaz de se alegrar. Eu acho lindo, impactante as palavras do versículo 18. Todavia, o que me importa? Irmãos, que lindo isso. Se todas as vezes que houvesse divergência no nosso meio, tivéssemos a hombridade, a ousadia, a maturidade espiritual como o apóstolo Paulo. Paulo fala, não estou nem aí. Vocês estão com inveja, se acham rivais, se estão tentando me machucar. Estou preocupado com isso. Porque eu não estou pensando em mim. O foco não sou eu. Não. O que me importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isso me regozijo, sim, sempre me regozijarei, sempre vou ficar feliz, vibrando, se a verdade do Evangelho está sendo proclamada. Não me importa, diz o apóstolo Paulo, se a motivação é das melhores. Isso Deus vai julgar. Mas a verdade poderosa do Evangelho está sendo anunciada, glória a Deus. Que testemunho lindo de alguém que foi impactado pelo Evangelho e dava valor à verdade do Evangelho e que estava muito mais preocupado com o Evangelho do que consigo mesmo. Eu concluo dizendo o seguinte, irmãos. Primeiro, nada pode impedir o avanço do Evangelho. Nós podemos, às vezes, usar as situações difíceis da vida como uma desculpa para não avançarmos na proclamação do Evangelho. Mas as situações difíceis da vida não podem impedir o avanço do Evangelho. Porque o Evangelho é poder de Deus para todo aquele que crê. Segunda coisa, Deus é soberano. E Deus pode usar as situações mais difíceis para fazer uma obra gloriosa, que vai honrar e glorificar o nome dEle. Olhe toda a situação difícil na qual nós vivemos com esperança, na expectativa de que Deus há de fazer grandes coisas. E se coloque diante de Deus como alguém que quer ser instrumento de Deus nessa obra. Mais um detalhe. O poder está no Evangelho. Lembre-se disso. Se você anunciar o Evangelho com fidelidade, descanse, porque você anunciou o poder de Deus e creia que é isso que Deus usará para salvar as pessoas. Amém? Que Deus nos abençoe, que Deus use a sua palavra para fazer uma grande obra no nosso coração. Oremos. Pai amado, Pai Santo, obrigado por sua palavra que é poderosa, que é viva e que é eficaz. Pedimos que o Senhor use a sua palavra para transformar o nosso coração, nos quebrantando e nos despertando, como o Senhor fez com a igreja em Roma, para pregar o Evangelho. Estimula-nos, ó Deus, como o Senhor fez com aqueles irmãos, para proclamar o Evangelho com ousadia, com coragem, com amor, de boa vontade. Ó Deus, e que entendamos que nada, nem ninguém, nem pandemia, nem circunstância alguma pode impedir o avanço do reino de Deus na terra. E que possamos olhar sempre com esperança, crendo nesse Deus soberano que dirige de fato e que de fato governa
e que está no controle de toda a situação. Obrigado, Deus, por essa verdade. E que essa semana possamos aproveitar as oportunidades para anunciarmos o Evangelho do nosso Redentor. Eu te peço isso, ó Deus, no nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Amados irmãos, fiquem em paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça que salva de Jesus Cristo, o nosso Redentor, que o poder, a transformação e a regeneração do Espírito esteja sobre vós, amados de Deus, hoje e pelos séculos dos séculos. Amém. Meus irmãos, chegamos ao final de mais um culto que prestamos ao nosso Deus. Ainda estamos num momento crítico ainda em Cuiabá, no avanço dessa pandemia, mas o nosso Deus está sempre no controle de todas as coisas. Então acalme o seu coração em Deus. Faça a sua parte de se cuidar, de se proteger, principalmente a sua imunidade. Ore bastante, para que Deus possa ter misericórdia de nós e, segundo a sua boa vontade, nos livrar dessa pandemia. Ore pelos nossos governantes. Eu acho que nós estamos vivendo uma época crítica na história. E a malignidade de muitos nossos governantes é visto nessa pandemia. Só você perceber algumas coisas que aconteceram em Cuiabá que não deveriam ter acontecido. E em várias partes do Brasil. Sem falar tantas pessoas aí que a Polícia Federal está investigando, que aproveitaram esse momento para roubar. Isso é revoltante. Mas está expondo a malignidade de um mundo que jaz no maligno. Agora a igreja não pode perder a esperança. Deposite a sua esperança no Senhor e clame a Deus. É isso que a Bíblia exige e espera de nós. Deus abençoe, irmãos. Vou reforçar, precisando de qualquer coisa, estamos à disposição. Eu, os presbíteros, a junta diaconal. E juntos, com a graça de Deus, vamos vencer esse momento difícil da história. Que Deus nos abençoe no nome de Jesus. Amém.